Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmara Arte. Agora eu vou falar sobre o novo Dumbo, Dumbo de 2019. O filme é dirigido por Tim Burton, é um live action, um remake em live action, né, que é com atores reais, o remake da animação de 1941. Só que Tim Burton não se limitou a fazer um mero remake, a contar a história da mesma forma que tinha sido contada em 1941. Ele inovou, ele foi criativo, ele criou personagens, tirou alguns personagens. Ele fez um filme diferente, mas de alguma forma um filme fiel ao Dumbo de 1941. Dessa vez, a história é contada por humanos, os animais eles não falam, quer dizer, eles falam pelos olhos e falam muito, mas a narrativa ela é conduzida pelos humanos. Eu vou apresentar os personagens para vocês. Nós temos aí o Max Madison, que é o dono do circo, que é interpretado pelo Danny DeVito. Temos Holt Ferrier, uma ex-estrela de circo que acaba de voltar da guerra, viúvo, sem um braço e com 2 crianças para criar. Ele é interpretado pelo Colin Farrell. Temos as crianças que fazem a filha e o filho de Holt. Temos Van der Veer, que é o empresário ganancioso que vê em Dumbo uma oportunidade de ganhar dinheiro, interpretado por Michael Keaton. E temos Colette Marchand, interpretada por Eva Green. A história se passa em 1919, quando Holt retorna da Primeira Guerra, né, sem um braço, e o circo está passando por dificuldades financeiras. Os cavalos com os quais Holt se apresentava foram vendidos, então ele acaba sendo designado para a função de cuidador de elefantes. Ele tem que cuidar de uma elefanta que está grávida, a senhora Jumbo. E aí, quando a senhora Jumbo tem o seu bebê, dessa vez ele não é mais trazido pela cegonha, a gente tem o nosso primeiro contato com o elefantinho mais querido do cinema, Dumbo. E essa cena ela acaba sendo muito emocionante, porque a imagem que a gente tinha de Dumbo era o elefantinho da animação. E agora a gente vê esse elefantinho com muitos efeitos especiais, muito bem feito, mais próximo a um elefante real, mas que conserva a mesma doçura, a mesma ternura no olhar do Dumbo da animação. E aí esse elefantinho vai ser ridicularizado, motivo de chacota, a senhora Jumbo se enfurece, ocorre a cena do afastamento entre a mãe e o filho. É uma cena muito comovente, Tim Burton conseguiu dar esse ar muito comovente a essa cena, igual ao primeiro filme. E aí a gente tem as 2 crianças, né, muito próximas ao elefantinho, e as 2 crianças tentando fazer com que Dumbo reencontre a mãe. A trama ela se desenrola em torno dessa busca de reaproximação de Dumbo com a senhora Jumbo. Esse filme faz parte de um projeto da Disney de fazer remakes em live action de vários clássicos, então a gente tem aí A Bela e a Fera, Malévola, Alice no País das Maravilhas, Cinderela. E aí chegou a vez de Dumbo, e eu acho que a escolha de Tim Burton para dirigir esse filme foi uma das mais acertadas. Afinal, ninguém melhor do que Tim Burton para contar a história de personagens excluídos, de personagens que são rejeitados. A gente viu isso em Eduardo, Mãos de Tesouras, O Lar das Crianças Peculiares, todas aquelas crianças ali rejeitadas que vão para o orfanato. A gente vê também personagem rejeitado em A Noiva Cadáver, né? A Noiva Emily. Ed Wood, o pior cineasta de todos os tempos também, um excluído, um diretor que era ridicularizado. Então, Tim Burton sabe contar a história de um excluído, de alguém que se sente rejeitado, ridicularizado, e ele conseguiu contar a história de Dumbo muito bem. Tim Burton conserva os pontos altos da narrativa, como a cena em que a mãe é separada de Dumbo,
O primeiro voo público é uma cena de muito impacto, é uma cena assim que arrepia o público. Ficou muito linda a cena do primeiro voo de Dumbo pelo circo. E assim, nesse remake, acho que em todo remake, essa fronteira entre a fidelidade à obra original e a inovação é uma fronteira muito tênue. Então, eu acredito que deve ser um dilema muito grande do que conservar e do que não conservar. Então, eles optaram por não ter a figura do rato Timóteo, que era uma figura muito importante no primeiro filme, então eles retiraram. Até aparece um ratinho no filme, numa gaiola, mas definitivamente não é o rato Timóteo. Por outro lado, Tim Burton quis conservar aquela cena dos elefantes dançando, agora em bolha de sabão, né? Porque esse Dumbo de 2019 não bebe, não fica bêbado. Mas a cena acaba ficando deslocada, desnecessária, apesar de muito bem feita. Entendi como uma homenagem à cena do primeiro filme, mas não encaixou bem. O filme peca em pequenos detalhes, mas Tim Burton acerta na maior parte do tempo. Eu li muitas críticas detonando o Dumbo, falando que era um filme chato, etc. Mas eu vou discordar de todas elas, sabe? Não vou com o cardume, não. Dumbo é um filme nostálgico, mas é um filme criativo, é um filme doce, é um filme engraçado, é um filme triste, é um filme tocante. Danny DeVito dá um show como Max Medici, que é o dono do circo. O mesmo eu não posso dizer de Colin Farrell, nem das crianças. Eles têm interpretações assim opacas, apesar dos personagens terem espaço na trama, mas as interpretações são opacas. E falando de brilho aí, brilho mesmo, quem tem é a personagem de Eva Green, a Colette Marchand, mais pela beleza dela e pelos figurinos exuberantes do que pela personagem. Apesar que essa personagem, ela traz um tom de romance para o filme que cai bem, tá? E eu também gosto da forma como essa personagem vai se humanizando no decorrer da história. A melhor atuação do filme, no entanto, é a atuação de Dumbo, aquele elefantinho com olhar doce e triste. E esse elefantinho dos efeitos especiais, né, já que agora o filme teve orçamento, ele consegue transmitir ao público desamparo e ternura. Tim Burton fez um belo filme. Um filme com olhar humano, um filme ético, criativo, nostálgico, um filme sobre aceitação e também sobre o maior amor que existe. E olha que eu vi muito marmanjo saindo do cinema com os olhos vermelhos, porque essa história de Dumbo, mesmo quase 80 anos depois, ainda consegue encantar o público.